Olá pessoal, tudo bem? Dando prosseguimento ao projeto Aprendendo em Casa, nossa aula de hoje será Propriedade dos Radicais. É importante, antes de falar das propriedades, relembrar um pouquinho sobre os símbolos dos radicais, ou nos radicais. Temos aqui um radical qualquer, uma raiz qualquer. O númerozinho que fica na raiz, conhecido como índice. O número base é chamado de radicando. E o seu expoente, certo? É também importante nós sabermos sobre operações inversas de um radical. Então, o que é uma operação inversa? Sabemos que a operação inversa da adição à subtração, da subtração à adição, da multiplicação à divisão, da divisão à multiplicação, e também das raízes à potência e das potências às raízes. Isso significa que eu posso escrever uma raiz em forma de potência. E também posso escrever uma potência em forma de raiz. E por que é importante nós sabermos isso? Porque nós podemos utilizar esses conceitos aqui nas propriedades. Propriedades dos radicais. Então vamos lá. Temos aqui uma raiz de 3. Sabemos que a raiz, quando não possui nenhum número, é como se tem aqui 2. Uma raiz quadrada, certo? E um número, quando não está elevado a nada, a nenhum número, ele é elevado a 1. Então agora, podemos transformar essa raiz em uma potência. Reescrevemos o radicando aqui. 3. O expoente fica aqui. E dividido o expoente fica o índice. Fica aqui embaixo do expoente. Pronto. Reescrevemos essa raiz. Transformamos essa raiz em uma potência. Outro exemplo. Temos raiz quarta de 5 elevado ao cubo. Então, reescrevemos o 5. O expoente, colocamos ele aqui. E o índice, colocamos aqui, embaixo do expoente. Ok? Bom, vamos ver agora algumas propriedades. A primeira delas diz que quando um radical possui um expoente e um índice de mesmo valor, a resposta é o próprio radicando, certo? Vamos olhar bem aqui no exemplo, no primeiro exemplo. Vou pegar aqui um outro pincel. Tá. Temos aqui a raiz cúbica de 7 elevado ao cubo. Utilizando as operações inversas, reescrevemos o radicando 7. O índice, o expoente, escrevemos aqui, dividido por o índice, que é 3 também. Reescrevemos o radicando. No expoente temos aqui 3 dividido para 3. 3 dividido para 3 é 1. Então, 7 elevado a 1. E sabemos que todo número elevado a 1
é igual a ele mesmo. Portanto, justifica essa propriedade aqui. Tá? Já a segunda propriedade diz o seguinte, que multiplicando o expoente e o índice por um mesmo número natural não nulo, obtemos o mesmo radical equivalente, certo? Temos aqui uma raiz quarta de 3/5, que é igual a 3 elevado a 5/4. Por quê? Porque o expoente vem para cima como potência e o índice vem dividindo o expoente, certo? Então, multiplicamos cada um por um número que não seja zero, um natural que não seja zero. Eu vou multiplicar aqui por 2. Vai ficar 3 elevado. 5 vezes 2 é 10. 4 vezes 2, 8. Então, transformamos a nova potência em um radical equivalente ao primeiro radical. Como? Reescrevemos radicando 3 aqui. O número que está dividindo é o índice, vem para cá. E o número de cima é o expoente, vem para cá. Ok? Lembrando que você tem que multiplicar tanto o expoente como o índice por um mesmo número. Tem que ser o mesmo número, certo? Para que o resultado seja um radical equivalente ao inicial, ao primeiro, certo? Vamos agora para a terceira propriedade. A terceira propriedade diz o seguinte, que a raiz de um produto, que a raiz, está aqui o produto, é igual ao produto de duas raízes. Temos aqui uma raiz com índice n e temos os fatores a e b, os radicandos. Então reescrevemos raiz de A vezes raiz n de B. Também podemos fazer o contrário. Se visualizarmos esse tipo de radical, esse é um produto de radicais, a gente pode transformar no mesmo, se for o que pede, se for o que a questão está pedindo, certo? Vou escrever aqui o seguinte exemplo. A raiz de 5 vezes 9 elevado a 3 é igual a raiz de 5 vezes a raiz de 9 elevado a 3 aqui e aqui, certo? O mesmo eu posso pôr ao contrário, né? Se eu tenho aqui a raiz
quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 3 é igual a raiz quadrada de 2 vezes 3. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3 é igual a raiz quadrada de 2 vezes 3. Certo? A terceira propriedade também fala que a raiz de uma divisão é igual à divisão de duas raízes, certo? Dessa forma. Vou pôr um exemplo. Vamos dizer que temos raiz cúbica de 3/4. Raiz cúbica de 3/4 é igual a raiz cúbica de 3, numerador, dividido pela raiz cúbica de 4, que é o denominador. Também podemos fazer o contrário, certo? Vou pegar aqui um papel. Digamos que temos aqui duas raízes. Raiz quadrada de 5 dividido por raiz quadrada de 3. Podemos transformar na raiz quadrada de 5 sobre 3. Ok? Já a quarta propriedade, quarta e última propriedade, diz o seguinte: que a raiz de uma raiz pode ser representada por um único radical. Raiz de uma raiz, tá? Pode ser representada por um único radical, onde o índice é igual ao produto, dos índices das raízes iniciais, que são essas. Em outras palavras, raiz quarta de raiz cúbica de 8 é igual a raiz 3 vezes 4. Multiplico aqui os índices, 3 com 4, 12. De 8. Já no segundo exemplo, temos o seguinte: temos a raiz quinta e a raiz, quando a raiz não tem nada, quer dizer que é 2 quadrada. Então, criamos uma raiz única. O índice 5 e 2 multiplica 2 vezes 5, 10. Índice 10. E o 3 repete. Bom, espero ter esclarecido, né? A atividade será a atividade do módulo, atividade 2 do módulo. Já sabem que podem pedir ajuda se precisar. E até a próxima aula.